Bom dia, então, irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e hoje eu trouxe a minha papelada. Tentando ajeitar aqui a iluminação, as coisas aqui, pra gente ficar bonito na foto, né? Não que a câmera faça milagre, né? Mas a gente pode tentar. Bom, irmãos, eu estava me preparando psicologicamente, aí eu lembrei que eu já tinha impresso uma quantidade X de material, e aí então eu fui fuçar ali na minha gaveta e achei meus materiais e trouxe eles aqui, por isso que eu tô com esse monte de papel. Pode deixar, irmão, muito obrigado. Esse monte de papel na mão. Na aula passada, do domingo passado, nós conseguimos fazer aquilo que eu tinha em mente já há algum tempo, que era falar aquele modelo, né, bem resumido, que facilita um pouco, eu acredito, a nossa compreensão sobre o juízo final. Então, um modelo bem simples, que não tem necessariamente algo muito parecido com a nossa Bíblia, o vento está me atrapalhando hoje. É esse aqui que eu vou desenhar aqui agora, certo? Então, imagina que tem um Deus criador, criou o mundo, tem a história da humanidade, a humanidade tem um fim. E essa parte aqui é muito bacana, porque a gente deu uma ideia aqui de Apocalipse para eles. Qual que é a ideia de Apocalipse? Vem um meteoro lá do céu, bate no planeta e mata todo mundo. Isso aqui é bacana porque a gente não está trabalhando com aquele nosso ensinamento da Bíblia que nós temos aqui, constante, mais complicado. Esse aqui é bem mais simples, né? Para ajudar a gente a entender e focar no conceito básico que a gente tem aqui, certo? Então, temos Deus, temos as pessoas para serem salvas e temos um fim do mundo. Muitas pessoas em muitos lugares do mundo, elas pensam exatamente dessa forma, que é a ideia geral. Num conceito geral, Deus criou o mundo, a humanidade está aqui e um dia vai haver um fim. Um dia tudo vai acabar. Então, na mente dessas pessoas, esse é o julgamento de Deus. Então, o dia do juízo final, certo? Começa aqui, quando o mundo acaba, certo? Então, nós definimos isso bem. Nessa nossa história, nessa parábola aqui, certo? Não é a Bíblia, é a nossa parábola. Esse desenho para nós entendermos. Aqui não tem esse negócio da pessoa morre, certo? E ela vai ou para o céu ou ela vai para o inferno. Então aqui uma nuvenzinha e aqui um lago de fogo, né? Não tem isso, não tem isso. A pessoa morre, certo? E ela vai para... ela deixa de existir, ela fica inconsciente, né? E ela vai então para o dia do juízo final. Então todas as pessoas que morrem aqui na história da humanidade antes do mundo acabar, todas elas morrem. Então aqui tem o José. O José nasceu lá em 1922. Quando chegou lá no ano 1985, o José morreu. Quando José fechou os olhos aqui,
Quando o José fechou os olhos nessa vida, ele abriu os olhos aqui, nesse local e nesse momento. E esse local e esse momento aqui é o dia do juízo final diante do grande trono branco, tá? E ele se viu cercado por uma multidão de pessoas ao redor dele, tá? Que está o nosso José, certo? E essas pessoas, assim como o José, morreram em determinadas épocas. E todas elas, ao mesmo tempo, abrem os olhos e dão de cara com o juízo final. Então, todo mundo, qualquer pessoa que morre aqui, não importa quando, todas elas acordam no mesmo momento, no dia do juízo final. Então, para essas pessoas aqui, certo? Não existe a ideia de que passou muito tempo. Assim que elas morrem, elas abrem os olhos no dia do juízo final. O netinho aqui, o Gustavo. O Gustavo é o netinho, vamos chamar de Gustavo. Gustavo é o netinho do José. Ele foi atropelado quando ele tinha 15 anos e ele morreu. E adivinha só, ele está aqui do lado do vô, certo? Os dois abriram os olhos. Aí o Gustavo olhou para o seu avô e falou: vô, há quanto tempo? E o vô falou: ué, mas você era um bebezinho, sei lá, quando ele, não sei, quando o Zé morreu, né? E você já está grande? Que história é essa? Então, essa história aqui, quando eles passam pelo juízo final, o conceito de céu e de inferno vem aqui, depois do juízo final. Então veja bem, o que é essa ideia aqui? Quando a pessoa morre aqui, eu estou falando para pessoas não crentes, tá? A pessoa morre aqui, no imaginário dela, o fantasminha dela vai subir e chega lá no céu. No céu tem o São Pedro, certo? O São Pedro lá, o gabinete, na recepção, a pessoa chegou aqui e ali é feito um julgamento. Lê as obras da pessoa e fala: você vai entrar pela porta lá do céu ou você vai, né, descer, né, pegar o elevador e descer lá para o inferno. Eu transferi nesse desenho isso para cá. Então esse julgamento aqui de São Pedro, que as pessoas ficam imaginando, é o próprio juízo final, certo? Então morreu, ao invés de decidir para onde que ele vai decidir aqui no juízo final e vai ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno. Essa ideia aqui é o que a gente explicou nas aulas passadas. Mas tem outros aspectos aqui muito importantes que eu quero destacar hoje, tá? Outro aspecto importante aqui que eu quero destacar é a questão de que nesse momento aqui que o mundo acaba, tem dois tipos de pessoas aqui. Tem vou chamar ele aqui de Rock. O Rock, né? Ele é ateu. E ele acha que um dia o mundo pode acabar ou pela pandemia, ou pelo um tsunami, né? Pelo meteoro, ou por uma bomba nuclear. Ele não acredita em Deus. Ele acredita que o ser humano é um ser humano que está fadado ao fracasso, porque o ser humano o ser humano, ele é bagunceiro e ele vai acabar se destruindo. O Manuel é crente. O Manuel é crente e ele acredita que um dia Deus vai trazer o juízo para a humanidade e que o mundo vai acabar. Então nós temos duas pessoas diferentes que acreditam que o mundo vai acabar. Só que um é crente e o outro é ateu. Então esse aqui é o ateu e esse aqui é o crente. O que acontece? O mundo acaba, certo? A diferença entre os dois
não é questão de acreditar que o mundo vai acabar. A diferença entre os dois é acreditar no que vem depois que o mundo acaba. E o que vem depois que o mundo acaba, né? Então, fim do mundo, dia do juízo final, certo? Esse é o acontecimento. O Rock não está preparado para passar pelo dia do juízo final. E aí o Rock vai parar aqui, quando o juiz separa os bodes dos cabritos, os bons dos maus, os filhos de Deus dos que não são filhos de Deus, os justos dos injustos. E o Manuel vai parar aqui, à direita do trono, certo? E eles são julgados. O Rock vai para o inferno, aqui está o lago de fogo, e o Manuel vai para o céu, novo céu e nova terra, que é vou misturar aqui, fazer um mundo aqui com a nuvenzinha ali, né, nuvenzinhas, novo céu e nova terra, nova criação. Voltamos para a questão do juízo final. Quando o mundo acaba, certo? Quando o mundo acaba, a interpretação de fim de mundo, a interpretação do que está acontecendo para o Rock é um evento natural. Uma coisa que acontece. Já tinha acontecido para o Rock, que acredita na evolução, que o meteoro matou os dinossauros. O Manuel, ele não acredita nesse negócio de evolução. Ele acha que o mundo tem 6.000 anos. Não importa. Para os dois, o mundo acaba. Só que eles interpretam essa morte de toda a humanidade de uma maneira diferente. Mas tem mais poréns aqui. Tem mais poréns. Vamos mudar um pouco mais aqui para a gente entender. O Manuel, ele não acredita da mesma maneira que a gente acredita. Na igreja dele, na Bíblia dele, o dia do juízo final, a destruição do mundo, é o que pra gente aqui do fora da lousa é a volta de Jesus. Para o Manuel, esse dia do fim do mundo é a volta de Jesus, é a segunda vinda. Para ele, aquilo que a gente tem como arrebatamento é aqui. Para o Manuel, é o Apocalipse. Tudo aquilo que a gente destrincha, que a gente separa, o Manuel vê num único evento. O mundo acaba, isso tudo é a promessa do dia do juízo final. Então o dia do juízo final começa com o fim do mundo. O mundo acabou, logo em seguida vem o quê? Julgamento. Para quem? Para uma pessoa só? Não, para todos. Todos quem? De todas as épocas. Toda a humanidade, todos aqueles que morreram. Então eles vão ser ressuscitados, porque eu já falei para os irmãos que não tem esse negócio de fantasminha. A pessoa, enquanto ela está no corpo aqui, ela existe. Se o corpo se desfaz, ela não existe. Então, para ela ser julgada, ela precisa existir. E para ela existir, ela precisa ressuscitar. Então, quando o mundo acaba, na Bíblia aqui do Manuel, isso aqui é o juízo final, que está começando. Vai haver ressurreição do corpo, porque a pessoa só pode ser julgada se ela existir. Então, aqui é a justificativa para a ressurreição. As pessoas, sejam boas ou sejam más, vão ressuscitar na ressurreição do último dia. Uns vão ressuscitar para glória eterna, outros vão ressuscitar para perdição e vergonha eterna, igual está na nossa Bíblia. Muito bem. Nesse negócio aqui, então, não tem, igual a nós, não tem 1000 anos de reino milenar. Não tem os 1000 anos, certo? Não tem. Não tem anticristo. Não tem o governo do anticristo.
Não tem, como a gente começou a estudar as semanas de Daniel, não tem o templo, certo? Não tem essas coisas. É fim do mundo. Apocalipse, pragas, não tem as pragas. É um meteoro que cai e morre todo mundo. É de uma vez. Pô, morreu, acabou. Certo? Bom, agora vem a grande virada, o grande lance, a grande jogada. Isso daqui já aconteceu. Existiam pessoas que acreditavam desse jeito aqui. Porque a Bíblia, ela é uma revelação que vai acontecendo de maneira progressiva. Ou seja, antes de chegar ao Novo Testamento, muitos judeus lá no Antigo Testamento pensavam algo muito parecido com isso aqui, porque eles não conheciam as coisas. Não tinha Jesus, não tinha Evangelho, não tinha Apocalipse, não tinha nada. Então, a mente deles, a Bíblia deles, o entendimento deles era que um dia o mundo ia acabar, as pessoas iam ser julgadas e as pessoas iam para o céu ou para o inferno. O entendimento deles é tão rudimentar que eles nem sabem, nem pensam em fantasminha indo para o céu, para o inferno. Eles não imaginam uma coisa dessa. Eles imaginam que tanto o Roque, que é não crente, como o Manuel, que é crente, morreu, vai para a sepultura, vai para debaixo da terra. É um lugar comum, todo mundo morre, está todo mundo sobre a condenação, todo mundo nasce, todo mundo cresce, todo mundo reproduz, todo mundo morre, volta para o pó da terra. Mas o Manuel, ele está com essa visão, essa esperança de voltar e ser julgado e ser absolvido e ser livre dessa condenação de morte, dessa situação aqui. Então, legal. A gente então criou uma visão de Apocalipse antes do Apocalipse, lá da época talvez do livro de Jó, bem lá nos antigamente, há uns 4.000 anos atrás, as pessoas deveriam ter uma visão dessa aqui, parecida com essa aqui. Aí vai chegar no Novo Testamento, vai chegar no Novo... Só interromper um pouquinho. Oi. Uma visão de uma pessoa, não de Jó, mas já de Davi, talvez se encaixaria aí onde você está dizendo, quando ele estava lá fazendo jejum por causa do filho dele, até que o filho dele morreu, o filho da Betseba, né? Aí depois, então, morreu a criança, ele saiu do jejum, foi comer, aí foi questionado por isso, por causa do filho dele. Que você está alegre agora porque você devia estar chorando. Ele falou, não, eu não posso trazer ela de volta, mas eu vou aonde ela está. Sim. Eu acho que aí, talvez seria essa a visão. O Manuel aí seria o Davi. Quando o ser humano começa a construir pirâmides, estou falando já do mundo fora da Bíblia. Quando o ser humano começa a construir pirâmides, a crença, né, de pirâmide é que eu sou o rei, eu sou o faraó, eu sou ricão, eu construo um túmulo e aí quando eu morro vai enterrar meu cachorro, minhas mulheres, meus filhos, todo mundo comigo, porque eu quero todo mundo comigo lá nessa outra realidade pós-morte. Eles tinham essa ideia. Na verdade, eu vou revelar um negócio aqui para vocês que a gente aprende teologia. Quando se fala lá na Bíblia, lá naquela parte sobre tirar o coração de pedra, o coração de carne,
existe no pensamento lá do povo que está antes de Moisés preso no Egito, na teologia egípcia, a ideia do julgamento pós-morte já existia. E eles chegam lá diante dos deuses egípcios e o coração é pesado numa balança. E aí, se o coração tem um peso igual da pedra, né, vai acontecer tal coisa. Se ele for leve como uma pena, vai acontecer tal coisa. Então, naquela época já tinha-se uma ideia disso. Mas, nesse pessoal aqui, eles acham que morreu, acabou. Tá. Vamos, então, falar aqui que, na época de Jesus, vocês vão ver lá na Bíblia, em alguns versículos, uma questão entre o povo, porque existiam, então, os aqui eu não estou usando as outras coisas porque tá ruinzinhos. Os fariseus, e o Paulo era dessa religião. Sim, não era uma religião, era uma visão dentro da religião, eram igrejas dentro da denominação cristã, só que não era cristã, era judaísmo. Então, dentro do judaísmo existiam tipos de igrejas, vamos dizer assim. Existiam os fariseus e existiam os saduceus. Por exemplo, opa, isso aqui é um... Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eu estou falando de Bíblia agora. Morreu, acabou. Eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em espíritos. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, eu estou te mostrando que existia essa separação, divisão, até nessa época aqui do Novo Testamento. Ainda existia isso, certo? Então, é muito popular no nosso mundo o conceito de morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Está no imaginário popular das pessoas. Mas houve épocas em que também era muito popular acreditar que a pessoa morreu, deixou de existir, certo? E esse aqui acreditava que a pessoa morreu, deixou de existir, mas vai ter ressurreição, certo? Existe anjo, existe espírito. A visão desses aqui era muito politizada, muito secularizada, muito, muito parecida com a de um ateu. Não acreditavam em muitas coisas. Acreditavam em Deus, mas não nessas coisas todas aí. São muitas viagens na cabeça, na opinião desse pessoal aqui. Então, ainda hoje, a pessoa que não acredita em Deus, pela ciência, se ele for um cientista mesmo, de verdade, ele vai saber que o nosso mundo está com os dias contados. Ele espera o fim do mundo. Não é à toa que começou a pandemia que o pessoal ficou, né, de cabelo em pé. Se eu tivesse cabelo, eu ia jogar meu cabelo para cima, mas como eu não tenho, então não dá. Eles ficaram com medo. Por quê? Porque a vida, ela é efêmera, ela é frágil, ela é insignificante. Basta cair um meteoro aí, que ele bate na terra, pega fogo, morre todo mundo. Ou uma gripezinha, certo? Ou seja, a pessoa que não confia em Deus, ele acha que uma gripezinha vai matar a humanidade, vai acabar e vai morrer gente pra caramba, porque ele não acredita em Deus, porque Deus já falou que não é assim que vai acabar, né? Então é estranho o crente agir igual o não crente, pensando que a gripezinha vai matar todo mundo. Não vai.
não mata todo mundo, porque não é assim que vai acabar. Mas existe o pessoal da ciência, que eles esperam ou pela gripe, ou pela guerra nuclear, ou pelo meteoro. Eles acreditam que o mundo vai acabar. Aliás, na concepção da ciência, né? Olhando para a ideia de ciência, o Sol fica ali no centro, aí tem aqui uns planetinhas, certo? Girando aqui ao redor do Sol, certo? E um dia esse Sol aqui, ele vai, explodir. E aí vai acabar com todo mundo. Então, a humanidade vai morrer, vai ser extinta, que eles gostam de falar em extinção. Então, no terceiro planetinha aqui, a ideia é pegar, fazer uma nave e escapar para uma outra local, onde tem o Sol e tem seus planetinhas, que o Sol vai durar mais. Então eles têm esses pensamentos, certo? Aí a grande questão é que, nesse mapa que a gente tinha feito, o dia final chegou, e aí o ateu, ele está convicto de que está morrendo. Mas eu estou certo, porque depois disso não tem nada. Só que depois disso, do fim da humanidade, tem. A coisa acontece depois. Então, nesse mapa aqui, ele torna a ser bem bacana, porque quando o mundo acaba, não tem aqui um vencedor nesse debate se Deus existe ou não, certo? É tudo uma coisa natural. O mundo acaba, a gente só vai saber depois. Aqui não tem milagre, é tudo questionável. Aqui, depois que o mundo acaba, é que a coisa é mostrada, a verdade é mostrada. É aqui que é a realidade. Então, o que acontece? Nesse tempo aqui é muito difícil de convencer um ou outro de quem é que está certo. Essa tensão, essa coisa toda faz parte do Evangelho. A gente fala para as pessoas, cuidado, certo? O dia do Senhor está próximo. Arrependa-se, vai haver um julgamento. Mas não tem como eu provar isso, porque eu não tenho um print, eu não tenho uma foto, eu não tenho um vídeo, nem sequer de um anjo. Com tudo que tem de celular, a gente pega, passa lá no YouTube, as pessoas falam, isso aí é uma mancha solar, isso aí é um empurrão, não, isso aí é um redemoinho, isso aí não é um anjo. Então ninguém acredita em nada, não tem como provar, não tem como colocar Deus no laboratório e provar. E fica essa discussão, a coisa toda vai acontecer depois. Porém, quando a gente começou o nosso estudo sobre as 70 semanas de Daniel, eu falei o inverso do que eu estou falando agora. Porque eu provei por A mais B que antes de Jesus nascer, antes de Jesus acontecer, já havia sido declarado nos jornais da Bíblia que ia acontecer. E do jeito que estava escrito, aconteceu. É um cumprimento de uma profecia. Então a gente sai daquela história de que não há provas para você ter uma prova, um registro documental. Então, antes de Jesus nascer, pelo menos 100 anos antes, nos manuscritos do Mar Morto, qualquer pessoa hoje com um pouco de estudo, certo? Ele consegue ver que o manuscrito que está lá, que tem a data de 100 anos antes de Cristo, ele está falando das profecias que a gente leu em Daniel, certo? Que prova, né, como a gente já fez os cálculos lá, que Jesus Cristo ia nascer na data tal, porque esses textos aqui de Daniel dizem a data exata que Jesus vai aparecer a primeira vez. Então, na primeira vinda de Jesus para esse mundo, quando ele encarnou, tinha uma data exata.
A segunda vinda, o próprio Jesus falou que não tem data exata. Mas da primeira vez que ele veio aqui no mundo, tinha uma data exata anunciada lá pelos 700 anos antes, certo? Então, é isso que trata o estudo das 70 semanas de Daniel. Então, a gente sai daquela coisa de que é só teoria, de que não tem como provar, para pisar um pouco na história mesmo. As coisas se juntam um pouco. Bom, isso aqui foi só um resumo da questão do juízo final. Existe muito mais. E aí, a gente pode, então, começar a voltar atrás um pouco mais e tratar de alguns problemas. Um dos problemas nossos é essa questão de que é pregado, certo? De que a pessoa tem uma vida nesse mundo. Isso aqui é só uma introdução para a próxima aula, porque o pastor pediu para poder ser resumido, certo? Então não vai dar para falar. Então nós vamos só fazer uma introdução. A gente fez uma recapitulação e agora a gente vai fazer uma introdução para o que virá. Então aqui nós temos o Moisés aqui. Vamos chamar o Moisés. Moisés. Eu gosto de pegar no pé do Moisés. Cadê o Moisés? Você está pensando que eu não estou vendo que você está dormindo aí? Não. Tá cansado. Essa aqui é fechado. Dormi essa noite muito bem. Tá dormindo muito bem, então tá bom. Então Moisés, né, que está muito acordado. Aqui, esse Moisés aqui dormiu e não acordou mais, certo? Quando o Moisés dormiu, ele então caiu na grande bifurcação cósmica, certo? E aí teve aqui o homenzinho aqui do julgamento. E aí ele foi para o céu ou ele foi para o inferno, certo? Vamos colocar mais uma pessoa aqui, vou colocar eu aqui. O Samuel, certo? O Samuel não estava muito ligado na vida. E o Samuel então pegou esse caminho aqui, inferno. O Moisés foi para o céu. Então, beleza. Essa é a nossa crença baseada na Bíblia. É o caso do rico e do Lázaro, que Jesus contou. O Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Nesse lado aqui, quando Jesus conta a história, tá aqui, vamos tirar o homenzinho daqui, tá aqui o Lázaro no céu, certo? Lá em cima da nuvenzinha lá, vamos imaginar uma coisa assim. E aí tá aqui o outro aqui. Então vamos chamar aqui de novo o Moisés e o Samuel. O Samuel fala: ô Lázaro, ô Moisés, a gente se conhecia. Traz aí pede para Deus aí para você vir com a gotinha na ponta do dedo para você refrescar minha língua, que aqui tá um calorzão dos infernos. Aí chega aqui o Abraão, né? Que é, vamos colocar aqui para o pastor Antônio. Não. Esse é o pastor ali? Foi outro aí. Não, pastor. Foi o Bezerro. Mas o pastor aí falou: não, entre vocês existe um abismo que não dá para passar. Mesmo que o Moisés queira, o Moisés não vai poder, porque existe uma separação entre esses dois locais, nessa outra realidade pós-morte. E quando Jesus fala isso, é uma visão de que dá para se ver. Na verdade eu coloquei aqui na vertical, mas vamos colocar na horizontal. E aí começam os nossos problemas, porque naquele mapinha, naquela parábola lá, tá tudo muito fácil, tá tudo muito simples. Mas quando você chega aqui, isso aqui é o famoso pedaço de terra flutuante, tá, gente? Quem vê desenho animado vai ver esses pedaços de terra flutuante. E aqui está o poço do abismo lá pegando fogo, né? Então, aqui, né? Na beira do abismo aqui está o Moisés, aqui na beira do abismo aqui está o Samuel. Samuel está nos infernos. E aqui está nas nuvenzinhas, no jardim. Tem uma árvore aqui, tem um gatinho aqui, né? Tem um cachorrinho e tal.
Então aqui está muito tranquilo e aqui está pegando fogo. Jesus cria um problema. Jesus criou um problema. Porque se nós pegarmos o ensinamento de Jesus ao pé da letra, dizermos que não é uma parábola, mas que é uma realidade, o que Jesus está falando é que esse pessoal que está aqui gozando das bênçãos de Deus no pós-morte, consegue se comunicar com esse pessoal que está aqui sofrendo no inferno. Esse pessoal que está aqui sofrendo no inferno consegue ver esse pessoal aqui tomando sorvete. E eles estão queimando no fogo. Tomando sorvete é um exagero, né? Eles estão queimando aqui, estão sofrendo. Tomando sorvete, por causa dos dentes. Está os dentes. E esses aqui estão tranquilos. Ou seja, isso é estranho. Por que que é estranho? Porque não bastasse esse cara que está sofrendo, ele está vendo o outro se divertindo. E esse outro aqui que teoricamente está se divertindo, está no céu, no paraíso, em paz, no descanso eterno, como é que ele vai descansar vendo o amigo dele, o irmão dele, o camarada dele sofrendo? E não pode fazer nada. É estranho. Então a questão é, essa descrição de Jesus, ela é uma parábola? Ou ela é literal? Acreditar que a pessoa morre e vai... Nossa, ficou horrível isso aqui. Professor, mas isso aí é uma visão que você está tendo. Certo? Não, eu não estou fazendo nenhuma visão. Não. Eu estou colocando um problema Então, que existe. eu sei. Não importa se vocês concordam ou não, mas o problema Deixa eu existe. terminar. Não é? Não tem como fugir disso. Não, Eu deixa quero eu terminar. saber, é parábola ou é literal? Não o tem menino- como fugir disso. O menino aí, ele estava vendo lá na terra, Quem estava vendo lá na Terra? um menino que estava no fogo do inferno. Ele estava lembrando, ele não estava vendo, mas ele estava lembrando que ele tinha 5 irmãos. Sim. Qual que é o ensino que Jesus está traduzindo aí nesse ponto? Ah, É que esse rico que foi para o inferno, ele estava no inferno, mas ele tinha uma memória sim. do que acontecia aqui na Terra. Sim. Por quê? Porque tinha essa memória, porque o espírito não morre, que morre Sim. é o homem. Então, quando ele está lá no inferno, ele tinha toda a lembrança Sim. da família dele. Sim. E por isso que ele pede a intercessão, para ver se os Não, irmãos mas dele isso é a não outra estão- parte. Então, mas o ensino, precisa entender qual que é o ensino que o texto quer dizer. Tá, mas eu não estou querendo saber o ensino ainda. Eu quero saber se isso aqui no texto é uma figura de linguagem ou se isso aqui é uma descrição de uma realidade. Eu quero saber se isso daqui é para ser tomado ao pé da letra ou não. Então, antes desse pedaço da história que o pastor citou, existe o pedaço da história que eu não falei, o pastor falou a segunda parte, onde quando é negado, né, o pedido para que o Lázaro leva água para o rico, ou que o Moisés leva água para o Samuel, o Samuel fala assim, olha, eu tenho meus irmãos, certo? Que estão lá na terra. Manda o Lázaro ir lá. Não é para mim que estou aqui queimando no inferno na condenação. É para os meus irmãos que ainda não estão condenados. Olha só que pedido bonito. Faz sentido. Não pode ser atendido. Eles têm Moisés e os profetas. Só que Moisés já tinha morrido. Os profetas já tinham morrido. Porque Jesus está contando a história na época do Novo Testamento. Quando Jesus fala a expressão Moisés e os profetas, todo o povo sabia que Jesus estava falando
da Bíblia que eles tinham. Pentateuco e dos profetas. Exatamente, a Torá e os profetas maiores e os profetas menores, certo? Então todo mundo sabia. E então é dito, os seus irmãos, assim como você e assim como o Lázaro, o mendigo, vocês todos conhecem a palavra de Deus. Salvem-se pela palavra de Deus. Ninguém vai sair daqui do mundo dos mortos e pregar para eles lá, para eles não virem para cá. Se eles quiserem escapar, que eles escutem o que a palavra de Deus, a Torá e os Neviim, certo? Os profetas, o que eles estão dizendo. Mas aconteceu realmente que foi Jesus que morreu, e aí é dito, ainda que alguém ressuscitasse, eles não acreditariam. E aí Jesus está falando dele, do que vai acontecer daqui para frente, que Jesus vai morrer, vai ressuscitar, e eles não vão acreditar, e eles vão aqui pro inferno. Ok. Mas a questão é, esta visão aqui, ela é literal ou não? Pode-se um conversar com o outro ou não? É interessante o que o pastor colocou, porque vai acrescentar sofrimento além do fogo. Mas esse cara aqui, ele vai sofrer, a consciência dele vai causar um sofrimento psicológico, porque ele está sabendo que os irmãos dele, que são ricos igual ele, vivem igual ele, vão parar no mesmo lugar, e ele não pode fazer nada por eles. É uma escolha deles, e ele sabe que eles vão escolher errado. Então ele está sofrendo no corpo, ele está sofrendo no coração. Então, esse cara aqui, ele pode estar em paz e pode estar sofrendo ao ver os seus conterrâneos caindo no sofrimento, certo? Pode acontecer, porque faz parte da realidade. Ou ele pode estar tão tranquilo que ele nem pensa. É isso que eu ia falar. A alegria indizível que mas isso fala, esse povo de cá, de repente está numa alegria tão indizível que ele não é capaz de captar todo esse sofrimento. Mas nós não temos essa informação. Sim, mas também nós não temos esse problema. Não, nós temos sim. O problema que eu levantei é real, está no texto. Então, professor, só tem esse problema. Como você tem poucos minutos, aí a pergunta do aluno. Na sua concepção, a parábola é literal, ou é real, ou fala de outra coisa? Veremos isso no próximo capítulo. Então, queremos ver. Porque o aluno aqui não quer sair com dúvida. Eu quero. Vai deixar para semana. Só que aqui, como eu falei na aula passada, o pastor está aqui para ajudar vocês, servir vocês, amando de Deus. Vocês não são consumidores, vocês não pagam, vocês não têm direitos, vocês têm deveres e vocês vão receber os ensinamentos na medida em que Deus der, e vocês contentem-se com isso, sem reclamar. Mas eu e quero fiquem saber. contentes. Eu quero saber, não interessa. Igual minha mãe. Não interessa. Minha mãe fala: come sem reclamar. Come sem reclamar. É o que está posto na mesa, é o que temos para hoje. Na empresa que eu trabalhava. Mas aqui não é uma empresa. Na empresa que eu Aqui trabalhava, não é um comércio. Os meus chefes me chamavam de Antônio Casca de Ferida. Por quê? Porque eu pegava no pé mesmo. Eu quero saber. Entendeu? Então. Não dá para responder isso, querido pastor, aluno, em poucas palavras. Se eu tentar explicar em poucas palavras, vai estragar, né, as coisas, tá? Então, é importante ter paciência, né? Estava escrito na Bíblia que os anciãos iam aprender com os mais jovens. Então eu quero. Não vamos com essas coisas. Até porque, para quem não sabe, o título de pastor é uma palavra que no grego é presbítero,
que significa ancião. Então aqui somos todos anciãos. Mas essa problemática aqui não é a única. Nós vamos ter uma outra problemática aqui, que é o tempo do anticristo, certo? Aí, ou o arrebatamento vai acontecer aqui, antes do anticristo, antes do apocalipse. Então aí você pode criar uma linha divisória aqui, dizer que aqui é apocalipse. Certo? Então aqui é um arrebatamento. E aqui é tranquilo, a igreja é arrebatada. Então a igreja está aqui, certo? E ela não vê o sofrimento do Apocalipse. Aqui é os 3 anos e meio e aqui é os 7 anos. Depois desse período, vem Jesus para reinar os 1000 anos. Satanás é preso e ele é solto depois dos 1000 anos. Vai juntar as nações Gog e o Magog. Essa visão do pré-milenista, do pré-tribulacionista. Isso, que é o dispensacionalismo. Aqui, não confundam essa batalha aqui com essa batalha aqui, que é a do Armagedon. Armagedon é antes dos 1000 anos. Gog e Magog é depois. Satanás, o chifrudo, o capitão, está aqui preso no poço. Ele é solto, desce o fogo do céu, que não é o meteoro, mas é o fogo do céu, e queima a terra todinha. Depois disso é que vem o juízo. Agora nós vamos voltar um pouco, porque a gente vai trabalhar, sai daquele mapa simples, fácil, respostas fáceis, para entrar na dificuldade. Por quê? O arrebatamento diz, a doutrina do arrebatamento diz que aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos vão subir, a igreja. O arrebatamento, então, fala que aqueles que estão mortos, eles vão ressuscitar, que vai subir. A ressurreição. Aqueles que estão vivos vão ser transformados e vão subir também. E todo mundo vai ficar lá no céu. E nós lemos um texto aqui, numa dessas aulas, que já passou lá em Tessalonicenses, e eu vou ler aqui de novo, e ele trata de um problema. E vamos relembrar qual que era esse problema, só para a gente ficar ciente dos problemas que nós temos. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Eu tenho quanto tempo, pastor? 5 minutos. Ora, irmãos, capítulo 2, do 1 ao 12. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então ele diz aqui sobre, não é a primeira vinda, porque a primeira vinda foi a encarnação. Então, não importa o que as pessoas falam, para nós aqui na nossa aula, a primeira vinda, para a gente não se perder, é quando Jesus nasce. Certo? Segunda vinda, quando Jesus vai voltar. Se tiver uma terceira, uma quarta, vai ser terceira e quarta. A segunda não é a primeira. A primeira é o nascimento de Jesus. Para nós, não interessa o que os livros de teologia falam. Nessa aula, primeira vinda é o nascimento. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus. Então, essa é a segunda. E pela nossa reunião com Ele. Coloca as duas coisas no mesmo lugar, tudo junto.
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, que é o juízo final, coloca aqui mais, o dia de Cristo, dia do juízo final, certo? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então, a apostasia tem que estar aqui antes da igreja. Apostasia. Apostasia quer dizer o quê? Abandonar a fé. Então, antes de haver um arrebatamento, vai haver uma debandada de dentro da igreja, parecendo com o que nós estamos vendo agora, né? O pessoal ficou com medo da gripezinha, o pessoal não tem fé em Deus, tem fé na ciência, se esconderam e não querem ir na igreja com medo de morrer, porque ninguém quer ver Jesus mais cedo, né? Esses crentes que amam a Jesus são impressionantes, né? Eles amam demais a Jesus, né? E aí, bom, tem que ter isso, segundo esse texto aqui. E se manifeste o homem no pecado. Então, o anticristo tem que estar aqui junto da apostasia. Anticristo. Não aqui, depois. Antes do arrebatamento, não aqui. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Opa, esse negócio de se assentar como Deus dentro do templo de Deus já é aqui, porque o templo tem que estar aqui, construído dentro dessa parte dos 7 anos e meio. Aí já fez uma salada, já bagunçou tudo, né? Vamos continuar. Terminou o tempo. Querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ele estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que seja tirado do meio. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Se essa aqui é a vinda, então, se essa aqui é a vinda que vai aniquilar o anticristo, então esse arrebatamento teria que ser aqui. Se ele for aqui, depois do templo, porque o anticristo está ligado com o templo, certo? Se ele for aqui, e se ele vier, porque a gente está falando de arrebatamento e vinda, para aniquilar com o sopro da boca, então a igreja passa pela tribulação. Então, essa é um ensino que alguns ensinam. Sim. Mas se você ter esse entendimento daqui, a igreja verdadeira que é arrebatada, a igreja apostada é a igreja que fica. Ali é a segunda vinda de Cristo, ela se correrá em 2 etapas. Que primeiro só vem até as nuvens, ele não vem até a terra. Depois é que ele vai vir à terra. Então isso é importante observar. Mas isso daí é a questão que o que eu ensino aqui é que nós temos várias formas de interpretar a Bíblia. Existe uma forma que é a nossa preferida, que é a que o pastor está comentando. Mas você precisa saber por que ela é a preferida. E você precisa conhecer as outras e os pontos fracos das outras, se é que tem ponto fraco. Por que é que você é? Porque o pastor levantou essa bandeira, você vai seguir? Calma aí, não é assim que a gente trabalha na Igreja Batista. Vocês são livres para escolher. Eu não faço nenhuma questão do que vocês vão pensar a respeito de escatologia. Se vocês vão ser amilenistas, se vocês vão ser pré, se vão ser pós, vão ser médio, não interessa, não é importante. Se vocês não amarem a seus irmãos e a Deus, vocês igualmente vão morrer. Essa é a doutrina que eu sempre prego aqui,
que eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Isso. Aqui são... Eu conheço o pastor, que nem o pastor Glauco mesmo, depois de quase 30 anos, ele mudou de ideia. Então, existem pessoas que mudam de ideia. Então, o que eu preciso saber? Qual que é a mais coerente? Qual que é a mais coerente? Qual que faz mais sentido? Qual que é mais bíblica? Qual que é que você pode provar? É isso por que eu estou A mais fazendo. B, que é. Sim. Por quê? Por exemplo, Mas... eu como pastor, Sim. eu não posso cair em cima do muro. Eu tenho que decidir. Mas... eu tenho que ter uma decisão. Mas Não importa, você... não importa os membros. Não, Mas chega. o pastor tem que ter uma Chega. decisão. Calma aí. O pastor tem que ter uma convicção, porque senão como que ele vai direcionar o seu rebanho? Sim. Então você, por Sim. exemplo, Mas... você precisa ter uma Mas... convicção. Agora... Não. Agora encerrou. Agora não. Agora encerrou. Agora não. Tá? Já passou o seu tempo. Então, eu estou só mostrando os problemas. E aqui, que eu queria mostrar para vocês, o problema é que se o arrebatamento for aqui, a pessoa crente está morta aqui. Morreu até porque foi torturado, porque não aceitou a marca da besta. Grande tribulação. Morreu. Veio o arrebatamento. Ele ressuscitou, sobe, só que ele volta para reinar com Cristo os 1000 anos. Vou ler aqui Apocalipse. Não vai dar tempo. Mas vamos então continuar na próxima aula, que aí vocês vão ver a problemática que é se o arrebatamento e a vinda de Jesus for no mesmo tempo, que acontece uma subida e descida muito estranha, certo? Então, por isso, algumas pessoas vão dizer que não pode ser aqui, tem que ser aqui. Mas nós vamos ver isso, porque já passamos e a gente está realmente, o pastor está certo de cobrar, porque a gente está sempre estourando muito. E aí fica ruim, né? A gente fica com muita informação, overdose, aí a pessoa fica problemática. Tem um tempo que você absorve bem, depois de um tempo você não está nem aí mais que está falando, e aí perca de tempo, tempo é dinheiro. O pastor vai orar, vai encerrar, vai falar alguma coisa? Não, eu só vou falar, irmão, da ceia, né? À noite nós teremos a ceia do Senhor. E isso é muito importante, os irmãos comunicam com os outros irmãos, né? Eu já coloquei lá no grupo, mas é importante que os irmãos, às vezes tem alguns irmãos que não valorizam a escola dominical, né? É claro que eles vão continuar desinformados a vida inteira, certo? Porque quem participa da escola dominical, ele é um crente bem informado e formado. Agora, quem não participa da escola dominical, ele é desinformado. Ele é crente, ele é salvo, né? Mas ele é desinformado. Mas é importante que a gente comunique para que na comunhão da ceia, pelo menos na ceia, pelo menos no domingo da ceia, que é o dia destinado à comunhão dos santos, que eles estejam presentes, né? Porque são nossos irmãos, né? Então devemos estar comunicando, dando um alerta, desperta, porque muitas vezes a pessoa é despertada num dia desse, né? A viver uma vida mais de prontidão com a igreja do Senhor. Vamos orar, irmão Moisés? Pode encerrar por nós orando? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento que estamos e fazem. Obrigado por mais estudo, por palavra, que o Senhor continue nos capacitando para melhor compreender o amor perfeito e a vontade do Senhor. Obrigado por esses irmãos que encontram nesta manhã, que se dispuseram a estar aqui. E abençoe os demais para que sintam, Deus, desejo, a vontade de estar aqui para aprender a tua palavra. Desperta a tua igreja, desperta a vida dos nossos irmãos. Abençoa nós no culto da noite, quando estaremos aqui mais tarde, para o culto, louvor e adoração a Ti. E também pela ceia que teremos à noite. Dá um restante dia na tua presença, abençoa cada família, abençoa cada um de nós. Continue nos dando a tua graça, porque através dela que nós vivemos, através dela nós somos sustentados pela tua graça. Queremos continuar dependendo do Senhor.
fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, muito obrigado. É, muito bom.